gente está trabalhando uma série sobre igreja. A gente falou ali em Efésios capítulo 2, Paulo trata algumas analogias a respeito da igreja, né? Como corpo, como templo, né? Como edificação, como família. E depois a gente separou, fez uma introdução, né? Depois a gente falou, então, na semana passada nós falamos sobre a importância do entendimento de família para que a gente possa ser igreja. A maioria das pessoas hoje em dia vem são raras as pessoas que não era para ser, né? Vem de um lar disfuncional, vem de uma família que às vezes não é cristã, não tem nenhum referencial do que é ser família. Inclusive na sociedade atual está se discutindo o que ainda é o conceito de família, né? Que para nós cristãos parece óbvio, parece claro, mas para muitas pessoas ainda não. Então a gente trabalhou a importância de entender o que é família, de viver o que é família no lar, o Evangelho redimindo a nossa família, a mensagem do Evangelho redimindo a nossa família, para que a partir do entendimento do que é família, para que a gente possa viver família no lar, a gente também possa viver uma grande família na nossa igreja local e também no reino de Deus, né? Porque nós vamos sentar à mesa com Deus Pai para um grande banquete, vamos sentar à mesa como uma família senta para tomar uma refeição ali no domingo, né? Se é que senta no domingo para tomar uma refeição em família. Eu nunca me esqueço, há um tempo atrás, eu e meu pai, nós trabalhávamos com uma igreja, uma congregação lá na Restinga, e lá muitos filhos de pais que abandonaram o lar, famílias disfuncionais mesmo, assim, muito disfuncionais, se é que pode-se dizer isso. E um menino, um adolescente que era da nossa igreja, um dia a gente convidou ele para almoçar no domingo na nossa casa, ele sentou na mesa e ele falou: essa é a primeira vez que eu vejo uma família toda reunida ao redor de uma mesa. E era um menino já de 16 anos. Então, que realidade brutal, né? Que a gente vive nos dias de hoje. Uma criança, um adolescente que nunca teve a oportunidade de ver o pai, a mãe e a sua família reunida em paz, tomando uma refeição e dando graças a Deus. Parece que, né, quem foi criado num lar cristão, para isso já é muito mais comum. Mas muitas pessoas não têm esse privilégio de sentar à mesa e tomar uma refeição com a família. Então o Evangelho vem para nos dar uma definição de família e para redimir também a nossa família, né? Ou quando o Evangelho entra numa família, ele vai, como diz lá, o Espírito Santo converterá o coração dos pais aos filhos. Isso acontece quando o Evangelho entra numa casa. Os nossos corações, eles se convertem um ao outro. Se o Espírito de Deus de fato habita em nós, o nosso coração se converte às pessoas. Uma outra oportunidade, eu posso dar o meu testemunho. Meu pai está aqui, meu pai foi pastor de igreja, mas durante 24 anos da minha vida eu fui um jovem rebelde e eu não me dava com meu pai, e hoje a gente trabalha junto com o Senhor. Então, quando o Evangelho entrou na minha vida, entrou, né, na vida dele, o coração dos pais se converteu aos filhos e vice-versa, né? Eu sou a história do filho pródigo, literalmente, assim, aconteceu na minha vida. Então, assim como eu experimentei dessa redenção na minha vida, eu estou aqui para compartilhar o Evangelho, porque eu creio que ele é capaz de gerar redenção na vida de todos que estão aqui. Amém? Amém. Eu falei, não cliquei no ícone aqui para abrir. Está abrindo aqui já. Então, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Então, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Vamos ler então. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Prestem bem atenção nesse versículo, hein? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, com letra maiúscula, tá? Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muita honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Até aí. Então aqui Paulo está falando sobre a igreja, óbvio, né? Esse texto fala sobre a igreja, e a gente vai aprofundar isso. Eu costumo falar que a igreja é um milagre de Deus. Por que a igreja é um milagre de Deus? Porque a igreja é composta de pessoas muito diferentes, né? Níveis sociais diferentes, até convicções em alguns pontos que não são cruciais para a fé, nós podemos divergir. Nós viemos de contextos diferentes, até de povos diferentes, de etnias diferentes, mas nós temos algo que é poderoso para nos unir. Não só nos unir e nos congregar num lugar, nos unir num lugar, mas é poderoso ao ponto de converter os nossos corações uns aos outros, a ponto de nós chamarmos uns aos outros de irmãos. O John Piper tem um livro que ele escreve sobre o racismo, né? E ele foi criado no sul dos Estados Unidos, e lá, aquela cultura, uma cultura separatista, era normal ser racista. E ele fala, né, como é que era essa relação na igreja, o que teve que mudar no coração dele, por causa do evangelho, para que ele pudesse chegar para uma pessoa que é diferente dele, né? E chamar essa pessoa de irmão, envolver afetos e um relacionamento. E é um desafio muito grande para nós, como igreja, hoje conviver com as diferenças. Nós vivemos hoje num mundo totalmente polarizado. Totalmente polarizado. Hoje qualquer opinião mais incisiva, mais clara, assim, que tu publique nas tuas redes sociais é motivo de decisão, de ruptura, de perder amizades, desfazer amizades por causa de uma opinião um pouco mais, né, contundente, talvez. Então, imagina agora, por que a igreja é um milagre de Deus? Porque nós somos desafiados com todas as diferenças a ser o corpo de Cristo. E um corpo unido, um corpo que mostra uma unidade, uma convergência plena de propósito, de vida.
Então todos nós sabemos que o mundo foi criado por Deus, perfeito, mas nosso pai Adão pecou contra Deus, e por causa do pecado, todos nós, por causa da queda do ser humano, todos nós somos naturalmente propensos a algumas coisas. Nós somos propensos à incredulidade, somos propensos ao relativismo, somos propensos ao egoísmo e ao individualismo. Você sabe que o conceito de indivíduo, e esse conceito antropocêntrico de que o ser humano é o centro do universo, ele vem, não faz muito tempo. As pessoas tinham uma consciência coletiva muito maior antigamente. Elas tinham consciência de que elas dependiam umas das outras para sobreviver. E a gente precisa pensar sobre isso. O cristão deveria ter essa consciência de coletividade, de dependência, de codependência. Imagina a sua vida se não existisse supermercado como era antigamente, em que você tivesse que plantar literalmente para poder se alimentar, e poder ter que criar animais, e como as pessoas que vivem no interior, que são ali, cultura de subsistência, se cada um de nós tivesse que produzir tudo que vai consumir para poder sobreviver. Hoje nós dependemos de muitas coisas. Para vir para cá eu dependia de um aplicativo do celular que eu tive que chamar, que tinha que ter uma pessoa dentro do carro dirigindo para que eu pudesse vir até aqui. Eu preciso do supermercado, das pessoas que fornecem o alimento que está lá disponível no supermercado para comprar. Preciso de gasolina para botar no carro, preciso passar no posto de gasolina, tem que ter alguém ali, pelo menos no Brasil, para colocar gasolina no meu carro. Então, querendo ou não, todos nós dependemos de pessoas para viver na sociedade hoje em dia. É muita arrogância nossa acharmos que nós não dependemos de ninguém, mas dentro de nós existe um grito de Adão, que é o grito de autonomia. É o grito do Éden que ecoa dentro da nossa alma até hoje. É um grito por independência, por autonomia. Parece que tudo que o homem deseja é não ter que depender de ninguém. Isso é fruto do pecado que habita em nós. Isso é fruto do pecado que habita em nós. Então, por isso que eu digo que a igreja é um milagre de Deus. Porque só essa obra do Espírito Santo que é capaz de transformar os nossos corações, calar essa voz adâmica dentro de nós que grita por independência, e a gente pode olhar uns para os outros e falar: eu preciso de ti, meu irmão, para ser igreja, para ser corpo de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Tem muito crente que pensa que sim, mas biblicamente falando, ninguém é igreja sozinho. E a gente vai ver um pouco disso mais para frente. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o dom da fé, e progressivamente nós vamos deixando então de ser incrédulos, relativistas, egoístas e individualistas. Isso é se parecer com Cristo. Se Cristo tivesse sido egoísta, ou tivesse pensado só em si, a gente nem estaria aqui. A gente estaria ainda morto em delito e pecado. Mas graças a Deus que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se despiu da glória, se fez homem e morreu no nosso lugar. E o cristianismo começa com o reconhecimento de que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo pelas obras. Nós estamos em outubro, mês da Reforma Protestante. Nós acreditamos no sola fide, só a fé, só em Cristo, só em Jesus existe salvação. Só por meio de Cristo a gente é salvo. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo que seja capaz de salvá-lo. Esse é um princípio básico da fé. Básico da fé. A fé começa aí.
um reconhecimento da nossa insuficiência, do nosso pecado. Então a gente tem é engraçado ver assim, no Velho Testamento existiam os profetas, e os profetas eram aqueles caras que se isolavam, né? Depois teve um movimento monástico na igreja também, que as pessoas faziam jejum, se escondiam em cavernas e tal, e parece que santidade é sinônimo de solidão, e não é. Jesus tinha momentos de solitude, de intimidade com Deus. Ele se separava na madrugada, no monte para orar, mas depois ele estava repartindo o que ele tinha recebido do Pai em oração, na solitude, com outros. Vocês lembram quando Jesus levou Pedro e os discípulos para cima do monte para repartir, né? Para mostrar um pouco, dar só um spoiler do que viria? E o que os discípulos falaram? Vamos armar uma tenda aqui, é aqui que a gente quer ficar, deixa os endiabrados, os endemoniados lá embaixo, lá no vale, o problema é deles, vamos ficar aqui, que aqui está ótimo. E muitas vezes a gente acaba agindo dessa maneira. A gente conhece a Deus, a gente ouve o Evangelho, a gente vem para a igreja e a gente esquece de que aquilo que a gente recebe de Deus, a gente recebe para repartir com outros. Então é muito bom a gente se reunir aqui, sentir a presença de Deus, mas a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é para a glória de Deus. E a gente glorifica a Deus quando nós cumprimos o nosso propósito que é alcançar e redimir pecadores através da mensagem do Evangelho. Então olha que interessante, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Cristo poderia ter redimido e reconciliado consigo todas as coisas sozinho? Eu acredito que sim, porque ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele poderia ter redimido tudo sozinho, mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu fazer isso através do seu corpo, que é a igreja. E aí está a nossa identidade, o nosso propósito. A gente está aqui não como um fim em si mesmo. A gente está aqui para a glória de Deus, para pregar o Evangelho e proclamar a liberdade aos cativos. Assim como um dia nós também estávamos cativos. Mas Ele escolheu se revelar, redimir, santificar, frutificar através da sua igreja. Mas Cristo vem e quebra a lógica humana. Essa lógica, é engraçado que até as religiões orientais têm essa visão de santidade reservada, sabe, aquele monge budista que faz voto de silêncio, não fala com ninguém há 20 anos, sei lá, 20, 30 anos e fica só naquele mantra eterno, num lugar sozinho, se privando de tudo. E a espiritualidade cristã não é assim. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade comunitária, assim como Deus é comunitário. Deus não te chamou para viver sozinho. Deus te chamou para ser comunidade. Deus te chama para ser igreja, a mim e a você. Então aqui no versículo 12 ele vai falar o seguinte, Paulo vai falar o seguinte: Cristo tem um corpo e esse corpo é a igreja. Ser corpo é uma questão de sobrevivência. Eu não sei o que vocês sentiram nessa pandemia, ao serem obrigados a ficar distante de outros irmãos, distantes dessa comunhão, dessa reunião de pessoas. Mas um membro, não sei se tem algum médico aqui, mas um membro que é decepado do corpo, ele não sobrevive. Por que nós, como membros de Cristo, a gente tem essa arrogância de achar que distante da igreja nós podemos sobreviver espiritualmente? Nenhum membro vive desconectado do corpo.
Eu até ia botar uma imagem de uma mão decepada, necrosada, mas eu achei muito pesado, daí eu resolvi pegar leve, tá? Eu poupei vocês dessa imagem, mas é uma analogia real. Essa foi a analogia de Paulo, que, em outras palavras, essa foi a analogia que Paulo estava falando aqui. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Por que a gente acha que vai sobreviver fora do corpo? Eu não sei vocês, mas eu tenho muito amigo desigrejado. Eu tenho muito amigo que se decepcionou com a igreja. Quando eu digo que se decepcionou com a igreja, 99% das vezes se decepcionou com uma pessoa da igreja, não conseguiu resolver essa questão e pulou fora da comunidade. A maioria das vezes. Então eu tenho muitos amigos que estão nesse processo. Ontem a gente foi ensaiar com o louvor e eu estava no telefone com um cara que o pastor dele tinha rateado com ele e ele estava saindo da igreja e, como assim? Daí o cara começou a assistir uns vídeos do Caio Fábio e tal, e o Caio Fábio é aquele cara mais liberal que defende assim uma igreja mais fluida, sem uma igreja invisível, né? Que está espalhada por aí, mas que não se reúne nunca em lugar nenhum. E não é isso que a gente está vendo aqui na Escritura. E esse meu amigo também estava bem confuso, viu uns vídeos, aí tem muita informação, a gente vive na era da informação, então a gente ouve muita coisa de muita gente, mas a gente ainda tem dificuldade, tem o coração endurecido para aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do que é ser igreja. Então, esse momento que nós estamos aqui é para que a gente possa ouvir o que Deus tem a falar sobre a sua igreja. Eu não estou aqui para dar minha opinião a respeito desse assunto. Eu estou aqui para, junto com os meus irmãos, aos pés do nosso Senhor, entendermos o que Ele quer para nós, através da sua palavra. Então, falando sobre igreja, sobre corpo, corpo não é a única metáfora bíblica para explicar o que é igreja. Existem muitas figuras para explicar o que é igreja. Até porque igreja é algo complexo, né? Como eu falei no início, diversidade de pensamento, pessoas diferentes, temperamentos diferentes, idades diferentes, né? Aquela velha discussão dos mais velhos que não gostam da bateria na igreja. Hoje tem jovem que não gosta de bateria na igreja, tudo bem. Enfim, são pessoas diferentes, com gostos diferentes, que têm que se adequar dentro da mesma comunidade. E é complicado, realmente. O ser humano é complexo. Então existem várias definições do que é ser igreja. E aqui a gente está num esforço de entender uma das metáforas, ou algumas delas durante essa série, para que a gente possa ser uma igreja saudável. Então a definição do que é igreja é a soma de todas essas figuras. É a compreensão plena desses conceitos e a aplicação desses conceitos na vida do indivíduo e na vida da comunidade. Não sei se vocês olham pregação na internet, mas eu tenho o costume de ter alguns pregadores que eu gosto de ouvir, ver o que principalmente assim, eu tenho alguns outros amigos que também são plantadores de igreja, também são pastores. A gente está sempre vendo o que um ou outro está falando para ver se nós estamos no mesmo espírito mesmo, se o espírito que está falando naquela igreja está querendo falar a mesma coisa com a gente aqui. Então eu estou sempre apercebido disso. E uma coisa que eu percebi é que existe pouca pregação sobre esse assunto, sobre igreja. Não tem muitas. Né? Eu fui lá nos figurões, lá, Hernandes, Nicodemos, uma ou outra pregação sobre isso. Mas esse é um tema urgente, ainda mais nesse tempo que nós temos vivido. Então olha o esforço que Paulo faz nas suas cartas, ele fala sobre esse assunto constantemente. E Paulo trata com a igreja real. Todas as cartas paulinas são resolvendo treta de igreja. Paulo não era um acadêmico de teologia. Paulo era pastor de igreja, plantador de igreja. Paulo não sentou lá, não, agora eu vou fazer um compêndio de teologia a respeito da Trindade, não. Ele está explicando quem é a Trindade para o povo que estava ali ouvindo ele semana após semana. Por mais que Pedro, quando fala a respeito de Paulo, fala que
Paulo escreve umas coisas meio complicadas, mas que Deus estava com ele, a gente precisa entender aquilo que Deus queria falar através de Paulo. E Paulo estava constantemente lidando com a igreja real. Então eu queria que a gente entendesse uma coisa. Muitas vezes a gente fala a palavra Deus e a gente confunde Deus com Deus Pai. Mas quando a gente fala a palavra Deus, nós estamos nos referindo à Trindade, a 3 pessoas. Nós estamos nos referindo à comunidade. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele subsiste em 3 pessoas. O Deus a quem nós cultuamos, nós viemos aqui aprender sobre, cantar sobre, ele é uma comunidade de amor, de honra, de submissão mútua, é uma comunidade perfeita. Deus é uma comunidade perfeita. E o papel da igreja é revelar a identidade, ou digamos assim, a imagem de Deus, né, o Imago Dei, a silhueta de Deus, eu vou colocar dessa maneira, para o mundo. E nós só vamos conseguir revelar quem Deus é, se Deus é uma comunidade perfeita, se nós formos também uma comunidade de amor que está caminhando em direção a essa perfeição. Está aprendendo com Deus a se relacionar e ser comunidade. Então existem 2 igrejas, né? Existe a igreja universal, não a do Macedo, a universal de todos os crentes em Jesus, todos os salvos, para os mais calvinistas, para todos os eleitos de Deus. Essa é a igreja de Jesus, a igreja universal é essa. Ela é uma igreja invisível. A gente se refere, né, a uma igreja invisível porque a gente não consegue juntar todos os crentes do mundo num lugar só. Então é uma igreja invisível porque ela está espalhada por aí. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, a igreja local é uma expressão visível da igreja invisível. Por isso que é importante ser igreja. Quando nós nos reunimos, nós revelamos que existe um povo que crê em Deus, que é fiel a Deus, que é obediente a Deus, que tem uma aliança com Deus. E essa igreja local é a representação da igreja universal que está espalhada pelo mundo. Então a igreja invisível é a reunião de todas as igrejas visíveis. Estão me fazendo entender ou estou confuso? Mais ou menos? Vou tentar melhorar. Vai chegar o dia, quando Cristo se revelar, em que a igreja invisível vai se tornar visível. E essa igreja vai se tornar visível quando todas as pessoas que creem em Jesus forem, né, chamadas, e elas vão se reunir. Por enquanto ela ainda está invisível, mas ela é visível na comunidade local. Se eu não me fiz entender, até o final da palavra vocês vão entender. Então, o Michael Morris fala uma coisa interessante. Como os teólogos há muito notaram, a igreja local não é a igreja inteira, mas ela é a igreja completa. Todas as expressões da igreja estão contidas em uma igreja local. Todas as funções, tudo que a igreja invisível, né, a igreja universal tem numa igreja local, ou pelo menos deveria ter. Então, a igreja é um grupo de pessoas que creem em Jesus e reconhecem e confirmam a fé uns dos outros. Você se lembra de Mateus capítulo 18, daquela passagem que é bem distorcida, que fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estaria. Mas ali é um contexto de disciplina na igreja. É alguém que está em pecado, e ele é confrontado por um irmão, e depois ele não aceita a repreensão,
depois ele se chama mais uma ou duas testemunhas, ele é repreendido novamente. Daí essa passagem vai dizer que se ele não se arrepender, vai e diz à igreja o que está acontecendo. Ou seja, esses 2 ou 3 representam uma comunidade plena, estão representando essa comunidade total, né? Chamando esse irmão ao arrependimento. Então esses 2 ou 3 são representantes de uma igreja completa. O Jonathan Leeman, lá naquela série do 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele fala que a igreja é a embaixada do céu. A gente tem, principalmente nesse mundo individualista que nós vivemos, a gente acha que a fé é um sentimento que eu tenho em relação a Deus e que não envolve outras pessoas. Se eu crer em Deus, para mim mesmo, no meu quarto sozinho, mesmo que ninguém saiba, eu já sou uma igreja. E essa não é uma verdade. A gente não encontra amparo na Bíblia para isso. Toda vez que nós pensamos em igreja e que é falado a respeito de igreja, na Bíblia, ela fala de uma comunidade. Nós somos, como fala ali naquele versículo, batizados no Espírito em um só corpo. Todo mundo que é batizado por alguém, né? Quando alguém fala assim, eu me batizei no dia tal, eu falo, mas você chegou lá e falou, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Não é assim que funciona. Tu é batizado por outros discípulos de Jesus. Tem algum outro discípulo de Jesus que ali confirma a tua fé, que reconhece que tu se arrependeu dos teus pecados e que agora tu crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então a fé ela já começa de forma que envolve uma outra pessoa, um discipulado, envolve uma relação com outra pessoa. E essa pessoa que te batizou, é certo que ela tem relacionamento espiritual com outras pessoas, ela faz parte de uma comunidade. Então, a fé cristã, em suma, não é individualista. Não é individualista. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para ser igreja. Nós precisamos uns dos outros. Vou usar a metáfora que meu pai usava antigamente. Uma brasa ou uma tocha, por mais que ela fique acesa, ela precisa voltar para o fogo para que ela possa ser reacesa continuamente, para que aquele fogo não se apague. Isso é a igreja. A igreja é esse fogo. Se eu fico muito tempo fora, o fogo se apaga. Pois fomos batizados em um só Espírito e em um só corpo. Então a igreja é uma unidade. Vocês sabem que tudo no universo é formado por átomos, né? O átomo é uma unidade. Eu não sou cientista, não sou Adalto Lourenço, não vou me arriscar, tá? Tudo, isso aí ainda está em discussão, mas a princípio, pelo que se sabe, tudo que existe no universo é formado por átomos. E o átomo é uma unidade formada de 3 partes, né? Elétrons, nêutrons e prótons. Parece que é a assinatura de Deus na criação. Então é uma representação microscópica de uma realidade, né? Telescópica, pode ser? Então todos nós, o nosso corpo também é uma unidade com várias partes, vários átomos, várias moléculas e várias coisas que vão se juntando e criando tudo que existe. Com a igreja não é diferente. Então é na unidade que nós revelamos que somos de Deus, que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma unidade. Uma unidade. Vocês lembram da oração de Jesus em João 17? Que ele pede ao Pai que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Isso é a igreja. Jesus está orando:
Pai, faz com que os meus discípulos, as minhas ovelhas, sejam uma unidade, assim como nós somos uma unidade. Cristo está conectado a essa unidade que é a Trindade. A unidade da igreja, quando nós somos unidos, nós estamos unidos, nós revelamos a identidade de Deus para o mundo. É muito legal quando alguém que não é cristão, ele vem na igreja, né, a convite e tal, e ele vê essa diversidade. Ele vê pessoas de idades diferentes, estilos diferentes, sei lá, classes sociais diferentes. Como é que essas pessoas convivem de forma tão harmoniosa? E elas até se amam. Algo raro nesses dias. Elas até votam em partidos políticos diferentes e mesmo assim se amam. Isso aí é milagre. Então, já falei sobre os desigrejados, né? Eu queria colocar uma frase do Dietrich Bonhoeffer ali aqui na tela para a gente ler. Ele tem uma frase genial sobre a igreja. Ele fala que quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Às vezes a gente está apaixonado por um ideal de igreja. A gente sonha com uma igreja, sempre que a gente fala de igreja, a gente assim, eu sonho com a igreja primitiva. Se fosse como a igreja primitiva, mas o cara nunca deu um real para ninguém, nunca ajudou ninguém feliz. Quer ser igreja primitiva. Então começa a ser igreja primitiva, começa a agir em conformidade à igreja primitiva. Era assim, eles tinham tudo em comum. Ninguém. É assustador o relato de Atos 2, que ninguém passava necessidade porque eles tinham em comum. Eles tinham essa consciência de que aquilo que é meu é teu. Se tu estiver passando fome, eu não posso permitir isso, não é... Que isso? Como é que eu vou admitir alguém que faz parte dessa comunidade está passando necessidade? Uma vergonha para mim. Se o irmão está passando vergonha, se o irmão está passando fome, eu estou passando fome. É uma consciência de unidade. Não é teoria, não é blá blá blá, é real. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas que Deus possa tocar no nosso coração, de que a gente possa olhar para o lado. Vocês já viram que lá no meio evangélico agora até é feio pedir, olhe para o irmão que está do seu lado. Sabe por quê? Porque as pessoas são egoístas. Elas estão ali só por elas mesmas. Ela não está afim de olhar para o lado. Mas a gente está aqui para olhar para o lado. A gente está aqui para olhar para o lado. Porque eu não estou aqui sozinho, não estou aqui só para mim. Estou aqui pelo outro. Estou aqui pelo meu próximo. Estou aqui pelo meu irmão. Não vou fazer vocês olharem para o lado. Fiquem tranquilos. É só um teste. Então a igreja não é o que a gente idealiza. A igreja é o que a gente vive. A igreja é o que a gente vive. Essa multiforme graça de Deus é revelada na nossa diferença. A igreja é uma questão de unidade na diferença. Que instituição você conhece que é capaz de unir pessoas tão diferentes de forma tão profunda a ponto de se chamarem de irmãos? Eu gosto muito de falar de política, mas do lado de fora. Não sou partidário, não me declaro nem de direita nem de esquerda, mas eu confronto a ideia de que muitas pessoas, inclusive cristãos, têm buscado a redenção na política. A política não é capaz de promover redenção. O Evangelho, sim. O Evangelho pode promover redenção. A
política não. A política pode ajudar? Pode. A política pode amenizar a dor de muita gente? Pode. Nós podemos e sonhamos com um Brasil melhor? Todos nós. Mas a política não é capaz de salvar ninguém. A política até pode ser um anestésico para a nossa dor gerada por causa do pecado, mas ela não é o antídoto. O antídoto é o Evangelho. O antídoto para o problema do homem e da mulher é o Evangelho. Sabe por que eu falei isso? Porque eu estou lembrando aqui de um caso muito interessante. Não sei se vocês viram na eleição passada o discurso do Mano Brown no comício do PT no segundo turno. Que ele fala que ele, tipo assim, os caras chamam, não, vou chamar o Mano Brown, que ele é a voz do povo, ele vai reverter aqui, e nós vamos pra cima, lá, e bandeira, e coisa nada. E aí o cara falou que a esquerda tinha perdido a conexão com a favela. O cara chegou e deu a real. E aí ficou todo mundo estranho, ficou lá, pois é, veja bem, mas é isso, o cara entendeu. Ele não é refém daquilo que estava sendo proposto ali. Ele estava tendo uma percepção real. Ele caiu em si e viu que não era bem assim. Aquilo que era prometido não era bem assim. Então que bom, irmãos, que nós podemos colocar a nossa esperança em alguém que promete algo que é capaz de cumprir. Cristo é capaz de cumprir as suas promessas, e são nelas que nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança. É nisso que nós devemos depositar a nossa esperança, em Deus. Ele é a nossa esperança na vida e na morte. É por isso que não vale a pena brigar por causa de política, nem na igreja, nem fora dela. Eu quero ir um pouquinho mais rápido, senão não vou me demorar muito. Igreja define o nosso valor. Vamos lá. Por que eu digo isso? Porque aqui Paulo vai explicar no texto que até os membros menos importantes são importantes. E aqueles que se julgam tão importantes, eles são tão importantes quanto os que não são tão importantes. Entenderam, né? Ou seja, você é importante. Nem mais nem menos importante do que qualquer outro membro, mas você é importante. Isso é igreja. Isso é igreja. Que bom, todo mundo quer, só que o ser humano, por ele ser egoísta, vaidoso, né, orgulhoso, não basta ele saber que ele é importante, ele tem que ser mais importante do que alguém, senão não tem graça. Se eu sou só importante, todo mundo é importante, então não tem importância nenhuma. Não é assim que a gente pensa? Às vezes, a gente precisa se contentar que nós somos importantes. Isso basta. Os calvinistas, eles têm uma tendência mais pessimista, né? Eu falo dos calvinistas porque eu sou calvinista, então não posso falar. Eles têm uma tendência mais pessimista, eles têm uma visão mais realista dos efeitos do pecado no ser humano, né? Você é um pecador digno do inferno, os caras falam, né? E de fato é verdade, isso é verdade, não é mentira. Mas a graça de Deus é que Deus não escondeu que Ele nos predestinou, nos escolheu e nos salvou por amor. Deus poderia ter revelado que Ele escolheu nos salvar, mas poderia ter falado, não, porque eu quis, porque me deu na telha. Mas não, Romanos 5,8 vai falar o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por amor a nós. Ele não escondeu o fato de que era por amor. É por isso que eu e você somos importantes. Igualmente importantes para Deus. Não quero fazer aqui uma teologia da autoajuda. Pelo contrário, eu sou totalmente contra isso. Mas também não posso
ser pessimista e esconder o fato de que você tem valor sim para Deus. Senão Ele não teria se movido na sua direção para te redimir do pecado. Eu sempre falo esse versículo, Romanos 5,8, eu falei isso, que toda pregação tem que ter esse versículo, porque se o cara vem na igreja e não entendeu nada, se ele ficar só com esse versículo na cabeça, já valeu a pena. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você sair com isso no coração, hoje, você não entendeu nada, bolhufas do que eu falei, amém, não tem problema, fica com isso guardado no teu coração. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos reunidos aqui. Esse é o motivo. Antes da fundação do mundo, lá em Efésios vai falar isso, antes da fundação do mundo Ele nos predestinou em amor. Por causa do beneplácito da sua vontade, Deus não apenas nos predestinou para a salvação, mas Ele nos predestinou em amor. Em amor. E Deus revela a sua graça para nós. Então, para finalizar, então por que nós devemos ser igreja? Porque ser igreja, esse povo reunido, esse bando de pecadores dignos do inferno, que está reunido aqui, porque foi salvo por Jesus, aponta para a cruz de Cristo. Esse é o motivo. A nossa reunião aqui precisa apontar para Jesus. Se alguém, por favor, se alguém te perguntar por que você vai na igreja, não diga porque eu me sinto bem, por favor. Me faz bem, porque é legal, tem umas músicas massa. Tem um pastor descolado do outro lado. Não, por favor, não diga isso. Se eu souber, eu vou na igreja porque apesar deles, eu vou por causa de Jesus. Porque Deus provou o seu amor para mim na cruz. E o desejo dele é que eu esteja reunido com todos que foram salvos por Ele. Ser igreja, então, é urgente. Nosso motivo, nossa razão é apontar para Cristo. O Jonas Madureira, que nem a Andressa desceu no canal, o Joninhas, já até íntimo, né? O Jonas Madureira, ele fala que a igreja é um holofote que ilumina a cruz de Cristo. É para isso que nós servimos, para apontar para Cristo. A nossa vida, aquilo que Cristo fez em nós, Ele não fez por causa de nós, Ele fez para a sua própria glória. Que bom que Deus é preocupado com a sua própria glória, porque Ele me criou, Ele escolheu me redimir, me transformar, porque isso glorifica Ele. E eu estou aqui, glória ao nome de Jesus. Nós precisamos ser igreja, porque a igreja aponta para um futuro glorioso e eterno ao lado de Jesus, em uma relação de paz, alegria, harmonia e plenitude, como era para ter sido desde o início, como é a relação da Trindade. Nós vamos para um lugar juntos. É por isso que a gente não pode ter treta na igreja. Porque imagina se Deus inventa de dar uma casa do lado que alguém, o cara de esquerda e de direita ali, ó, no mesmo condomínio ali. A gente tem que resolver essas tretas aqui antes, para que a gente possa ir morar em paz com Jesus, um futuro maravilhoso, glorioso. Lá não vai ter isso. O reino de Deus é um reino de justiça e de paz. Nosso Deus é um rei gracioso, maravilhoso, que reina, que governa tudo maravilhosamente bem. Lá no céu não vai ter pecado, não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vão precisar do SUS ou do plano de saúde. E uma das melhores notícias é que no céu não tem boleto para pagar também. Acho que esse é um dos grandes motivos que impulsiona as pessoas para querer morar no céu, não ter boleto para pagar, né? E no céu não vai ter pobre também. Se você não gosta de ser pobre, eu te convido a ir para o céu,
porque lá não vai ter pobre, né? Então o céu é maravilhoso, e eu te convido para ir para lá comigo e com a igreja de Jesus. E para isso, você só precisa crer em Jesus e se juntar a nós, ao povo de Deus, para ser igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a ser igreja, Deus. Nos ajuda a entender, nos capacita, nos dá poder para que a gente possa ser igreja, Deus. É tão difícil para nós por causa do nosso pecado. É tão difícil para nós por causa, Senhor, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, Senhor. Tem que sair da nossa casa para ir até encontrar outras pessoas, Deus. Mas nós sabemos que essa é a Tua vontade, Deus. E que Tu pode sim fazer algo maravilhoso no nosso meio. Que Tu pode operar sim a Tua redenção no nosso meio, Deus. E eu posso sim me alegrar com as vitórias dos meus irmãos. Eu posso sim chorar e ser participante das dores dos meus irmãos. E eu sei que esse é o Teu desejo revelado na Tua palavra. Agora nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Deus, para que a gente possa ser igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.